Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Conexão USA. É sempre um prazer muito grande receber todos vocês aqui conosco no Notícias Agrícolas. O nosso propósito, você já sabe, é falar do agronegócio, especialmente no Brasil, mas levando através das nossas conexões aqui nos Estados Unidos, das nossas empresas aqui nos Estados Unidos, oportunidade de negócios para você e para sua família. E se você quiser entrar em contato conosco, fazer uma sugestão de pauta ou até mesmo entrar em contato para tirar alguma dúvida de um dos nossos temas que nós já falamos até hoje e do tema de hoje especialmente, é muito fácil. Já está aqui na tela, o nosso QR Code leva você até o nosso WhatsApp, aponte a câmera do seu celular, bata um bate-papo com a nossa equipe, converse com o nosso time, entre em contato para falar de dúvidas, de sugestões, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E a gente faz muita questão de ter o seu contato para falar sobre o agronegócio brasileiro e toda essa gama de oportunidades que nós aqui na América do Norte nos juntamos para oferecer para todos vocês, empreendedores rurais do Brasil. Mas vamos em frente, Márcio, vamos lá. Lembrei do meu amigo João Batista. Um grande abraço para o João Batista, para o Daniel, né, Olive, que são os nossos grandes amigos e parceiros do Notícias Agrícolas. Bom, o nosso, eu diria, convidado. Não, eu diria o nosso participante ativo, porque vai ser a primeira de muitas outras oportunidades. Não tenho dúvidas que ele irá aparecer aqui na tela do Notícias Agrícolas de hoje. É o Daniel Tavares. Daniel mora nos Estados Unidos, radicado na Flórida. Ele é coronel da reserva do Exército Brasileiro, analista de inteligência e também consultor de empresas da CDL Vision Inteligência e Estratégia. E é ele que divide a tela a partir de agora aqui comigo. Daniel, seja bem-vindo. É um grande prazer, meu amigo, recebê-lo aqui para a gente falar de uma palavra que só quando a gente pronuncia parece que a gente já fica um pouco mais inteligente, que é estratégia. Seja bem-vindo. Eu agradeço aí as boas-vindas, Márcio. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você hoje, falar um pouco a respeito de inteligência. E eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade aí para esclarecer um pouco a respeito do que é essa atividade, né? Separar um pouco do que muita gente considera como sendo uma atividade, às vezes até um pouquinho mal vista, vamos colocar assim, porque muitas vezes se confunde inteligência com espionagem, né? Isso é muito comum. Então, nós vamos falar de inteligência. Eu agradeço muito essa oportunidade. Para mim é uma satisfação, é uma honra poder estar aqui, falar com esse público qualificado que nos assiste, né, do Conexão USA, e eu espero poder contribuir com algumas ideias, contribuir com alguns conceitos, e eu me coloco à disposição de você a partir de agora e do público e de forma geral, sempre que quiserem conversar. Que É ótimo. uma grande satisfação estar aqui. Obrigado. Daniel, obrigado você mais uma vez, como eu disse, né? Um membro permanente aqui do nosso Conexão USA, que a partir de agora faz essa conexão literalmente com um público que também é estratégico no Brasil, né? Não só na economia brasileira, né? Exatamente porque sabemos da importância, né, do tripé econômico e desse um terço, basicamente, aí que faz parte o agronegócio brasileiro com o PIB, né, o Produto Interno Bruto. E, no geral, porque se pegarmos o PIB da agropecuária, os números são extraordinários, estão cada vez aumentando mais, a gente está cada vez ganhando mais terreno, ou seja, exportando para cada vez mais países, ganhando, ou seja, o mundo, né, alimentando o mundo, isso a gente já sabe. O que talvez a gente não saiba, ou saiba pouco, ou possa descobrir a partir desse bate-papo, é sobre a inteligência estratégica no agronegócio. Você falou algo que já chama a nossa atenção, né? Que para que serve a estratégia, né? Vamos tirar esse lado, às vezes, como você disse, da palavra que ela não traduz o objetivo verídico, né, desse trabalho. A sua experiência, conta um pouquinho da sua experiência do Exército, dentro do Exército, fazendo esse trabalho no Exército Brasileiro, que você faz agora na iniciativa privada. E já linkando com o agronegócio, né? Qual é o tipo de finalidade que a gente pode ter para o nosso setor? Bom, é interessante essa contextualização, porque eu tive a oportunidade
ao longo de 30... Eu fui militar do Exército durante 34 anos. Eu encerrei minha carreira em 2020 como coronel e eu servia no Centro de Inteligência do Exército. Eu fui chefe da divisão de inteligência do Centro de Inteligência do Exército. E a minha função, a minha missão principal era assessorar o comandante do Exército e o alto comando do Exército em questões de segurança nacional. E, basicamente, o que eu fazia era produzir relatórios de inteligência. Então, diariamente, eu produzia relatórios de inteligência, fazia briefings de inteligência para o comandante do Exército e para oficiais do alto comando do Exército. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer briefings de inteligência para o então vice-presidente, o general Mourão, em 2019, ainda na ativa. Então, meu trabalho era um trabalho de análise de inteligência, particularmente voltado para a segurança nacional. E isso tem a ver com o meu background profissional. E quando eu passei para a reserva em 2020, início de 2020, eu achei que seria importante, seria interessante levar esse conhecimento para a atividade civil. A partir do início de 2020, eu criei uma empresa de inteligência e planejamento estratégico, chamada CDL Vision, com o foco em fazer a aplicação do meu conhecimento anterior em inteligência militar voltada, dessa vez, para o mundo dos negócios. Então, basicamente, o que eu faço é aplicar a conceitos de inteligência militar, conceitos de análise de informações estratégicas voltadas para o mundo empresarial, fazendo um paralelo entre a segurança nacional, que é o foco da inteligência militar, vamos colocar assim, levando isso para a segurança das empresas, segurança do negócio. Porque, no meu ponto de vista, o conceito de segurança é central na nossa discussão. Quando eu falo de inteligência estratégica para a segurança nacional, o meu foco é a proteção do Estado. Mas essa mesma ideia de segurança ela se aplica ao meio empresarial. Então, o que eu faço hoje é usar os conceitos de inteligência estratégica para a segurança nacional, voltada para a segurança do negócio, voltada para a resiliência e para a sustentabilidade do negócio. Eu tenho trabalhado nisso desde 2020, com uma série de empresas que têm interesses no Brasil. Bacana. E quando a gente coloca, né, nesse conteúdo que ele traz resultados práticos, obviamente, e é por isso que se chama inteligência e estratégia, né, que é exatamente para trazer resultados palpáveis logo lá na frente. Com relação ao agro, Daniel, qual é a sua opinião como ele vem atuando hoje nessa questão da inteligência estratégica, o que ele pode fazer para melhorar, que tipo de resultados que o agro pode ter melhor, especificamente quando aplicada a inteligência estratégica. E é claro que assim a gente tem empresas como a sua que são especializadas no assunto. Então faz muita diferença, uma outra pergunta dentro desse contexto, faz muita diferença o onde, ou seja, quem você procura para correr atrás dessas informações, porque muitas informações a gente sabe que estão por aí, aqui no Notícias Agrícolas, dentro do Conexão USA. Muitas coisas a gente pode falar aqui, né, no vídeo, ao vivo. Outras coisas a gente sabe que não pode falar, tem que falar de forma estratégica, no momento certo, na hora certa. Isso funciona na vida para muita coisa. Na tua opinião, o agro está caminhando para esse tipo de trabalho com resultados práticos, como eu disse, ou ainda está engatinhando, talvez, ou seja, ainda tem ainda tem bastante coisa pela frente para desenvolver? É fundamental, Márcio, é fundamental. Primeiro, eu queria fazer só uma pequena distinção entre o que é inteligência estratégica e o que é inteligência tática. Quando nós falamos em inteligência tática, nós falamos em informações estratégicas que têm um impacto no longo prazo. E quando eu falo de informações táticas, eu falo de informações que têm um impacto imediato. É importante essa distinção porque, respondendo à sua pergunta, tem a ver com a forma como o agro lida com as informações hoje.
Então, o que acontece? No passado, quando nós falamos de inteligência estratégica, nós falávamos de é, a proteção do Estado. Então, as agências de inteligência, elas trabalhavam, sobretudo, para proteger o Estado. Então, todo o trabalho de inteligência ele era focado em métodos, processos e informações, de forma geral, focadas para a proteção do Estado. Hoje, nós vivemos uma realidade completamente diferente. Nós passamos por um processo de comoditização da informação e comoditização da inteligência. Hoje, empresas, inclusive a minha empresa é uma empresa pequena, mas que hoje ela consegue fazer um trabalho de inteligência que antes só era possível fazer em agências de inteligência de Estado. Porque nós temos o fenômeno da OSINT, a Open Source Intelligence. Então, hoje, como você mesmo disse, 90% ou mais das informações que nós precisamos para tomar decisão, elas estão disponíveis na internet. Então, as fontes, elas estão disponíveis e nós temos ferramentas que antes só eram possíveis serem utilizadas por agências de inteligência do Estado. Hoje, isso já é possível fazer no nível empresarial. O agro, ele tem avançado bastante no sentido de produzir informações. No entanto, as informações ainda estão muito restritas ao nível tático, ao nível operacional. O que nós precisamos fazer é elevar esse nível, sair do nível tático e do nível operacional e ir para o nível estratégico, que significa informações que vão impactar o longo prazo. E as nossas informações hoje, no agro principalmente, elas estão muito fragmentadas. Então, eu tenho empresas que estão muito avançadas, que conseguem captar informações com grande facilidade, e tenho empresas menores, médias e pequenas, que ainda não têm acesso a ferramentas de inteligência que as grandes empresas têm. Por exemplo, imagens de satélite, sistemas de geoinformação, drones, internet das coisas, a IoT, né, em inglês, são ferramentas de captura de informação que ainda não chegou a todas as empresas. Então, hoje nós vivemos uma situação que a informação ela existe, está disponível, ela é coletada, mas ela ainda está no nível tático e operacional. Quando na realidade, nós precisamos elevar esse nível, levando para o nível estratégico. E o nível estratégico significa analisar as informações de forma que eu consiga antecipar os movimentos, principalmente considerando que no agro, a produção ela não acontece de uma hora para outra, ela é anual, às vezes é bianual, então eu preciso ter previsibilidade. Então a inteligência estratégica ela é fundamental nesse sentido, em que eu consiga ter acesso a informações estratégicas para, a partir daí, gerar inteligência estratégica. E eu Boa. termino aqui essa minha resposta só dizendo o seguinte: qual é a diferença entre informação e inteligência? A inteligência significa informação útil, só isso. Então, quando eu transformo a informação em alguma coisa útil, eu estou transformando a informação em inteligência, que é o trabalho que é feito pelos analistas de inteligência. Olha que legal. E aí eu já vou aproveitar para dizer que o Conexão USA e o Notícias Agrícolas fazem isso todos os dias, né? Ou seja, levando informação útil ao ciclo do agronegócio que a gente sabe que precisa desse insumo. Eu sempre falo, Daniel, que o principal insumo é a informação. E uma informação útil, uma informação verdadeira, checada e uma informação trabalhada, ela vai gerar resultados. E aí vem uma coisa, talvez nesse nosso bate-papo, que não posso deixar de comentar, obviamente, que é sobre a questão da segurança. Porque se a gente fala de estratégia, né, seja ela tática ou uma inteligência, especificamente uma inteligência estratégica, nós estamos também, a meu ver, pensando na questão da segurança alimentar e da segurança nacional. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos o agro é visto de uma forma, no Brasil ele é visto de outra. Na China, provavelmente, né, nós temos também um outro tipo de visão. E por que estou falando do tripé? Por causa dos principais players, né, do agronegócio atualmente. Como que, na sua visão, então, esse tipo de
de inteligência funcionam em cada um desses países, né? Pegando aí a parte de Brasil, Estados Unidos e China e fazendo esse cruzamento da segurança nacional com a segurança alimentar. Essa pergunta é excelente. Quando nós falamos em inteligência, seja ela estratégica, tática, operacional, que seja, nós estamos falando de uma ferramenta que existe para proteger os nossos assets, os nossos ativos, em face da competição. Se eu falo de segurança nacional, eu estou falando da proteção do Estado em função de um Estado competidor que muitas vezes pode se tornar, inclusive, um Estado adversário mesmo, em termos militares. Então, quando eu falo de inteligência, eu falo de competição. Essencialmente, eu falo de competição. Então, quando eu levo para essa... Eu tenho esse entendimento que a inteligência é uma ferramenta para competir, é importante que nós entendamos como que essa ferramenta ela é usada em cada um dos estados que nós vamos estudar. O Brasil, eu diria que ainda está no estágio, não digo embrionário, mas no estágio inicial de utilização da inteligência estratégica para proteger o seu agronegócio, que é absolutamente essencial para a estabilidade e para a segurança alimentar do país. O agronegócio no Brasil representa quase um quarto da produção do PIB e é o que sustenta a economia brasileira, como nós todos sabemos. Só que o que acontece, a forma como o país vê a inteligência estratégica e a segurança alimentar, ela é um pouco diferente da China e dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos e na China, a segurança alimentar ela é um componente da segurança nacional. Ou seja, a comunidade de inteligência ela entende que ela precisa prover informações estratégicas para o agronegócio, porque o agronegócio é considerado uma questão de segurança nacional também. Então, quando os Estados Unidos olham para a China, os Estados Unidos olham a China como um competidor. Então, é importante que tenha uma estrutura de inteligência voltada para capturar, para buscar informações para competir no mercado internacional. Em função disso, tanto a China quanto os Estados Unidos têm uma estrutura de inteligência dedicada para gerar informações e inteligência estratégica para proteger o seu agronegócio. Então, seja a NDA, a Agência Nacional de Defesa, a NDA, a própria CIA, ela produz informação estratégica para proteger o agronegócio. Hoje nós falamos, por exemplo, um assunto que está bastante em discussão aqui nos Estados Unidos é a questão dos insumos da Ucrânia. Então, o governo negociando a paz na guerra na Ucrânia, já raciocinando com produção de insumos agrícolas, porque a Ucrânia é um grande player agrícola global. Ou seja, quando os Estados Unidos e a China olham para o agronegócio, eles veem como um fator importante para a segurança alimentar e para a segurança nacional. No Brasil, nós não chegamos a esse nível. Qual que é o problema disso? O problema é que tanto China quanto os Estados Unidos coletam informações do Brasil o tempo todo, porque faz parte do negócio. Então, os satélites que cruzam o território brasileiro, eles coletam informações de geointeligência, essas informações são analisadas e, com isso, esses países conseguem ter vantagem estratégica. Então, por que é tão importante nós termos estruturas de inteligência estratégica no agronegócio? Justamente para que nós possamos competir em condições nas mesmas condições com atores globais. Competir ou colaborar, que esse é outro aspecto importante, que inclusive tem a ver com o trabalho que a Conexão USA faz, que é de buscar conexão entre os diversos sistemas. Daniel, a questão da inteligência estratégica militar, né, estatal, pública, privada, ou seja, existem diferenças ou elas são complementares? E eu vou além. Aqui a gente sabe nos Estados Unidos
que funciona muito bem, particularmente eu gosto muito disso, que é a questão dos processos, né? Tudo tem processo para tudo, os processos são respeitados e eles funcionam muito bem. As pessoas se admiram, né? Vira roda de conversa entre brasileiros aqui, por exemplo, quando eu estou chegando na imigração, eles já sabem tudo da minha vida. Inteligência, né? Quando você mora na Flórida, quando você vai na Disney, por exemplo, e não lembra onde você estacionou o carro, você chega para um guarda e pergunta, não sei cadê meu carro. Ele falou, que horas você chegou? Você fala, eu cheguei umas 10h15, 10h20. Ele falou, tá no número tal, número tal. Por quê? Processo. Ele sabe exatamente que aquela fila chegou no minuto tal e terminou no minuto tal. Naquele período, existem os carros que estão naquela vaga de estacionamento. Isso é processo e isso funciona na prática. Então a gente vê que faz toda a diferença, mas quando a gente junta inteligência estratégica de várias áreas, aí vem a minha pergunta: ela é complementar ou elas são individuais? A resposta, a resposta direta à sua pergunta é que elas são complementares. No passado, o trabalho de inteligência ele era bastante mais fechado. Eu diria que até o final da década até o início do século XXI, vamos colocar assim, o trabalho das agências de inteligência era muito mais fechado e não existia colaboração com entidades civis, etc. A partir do 11 de setembro, a coisa mudou completamente. O mundo mudou completamente. O 11 de setembro ele marca o início de uma era, inclusive em termos de colaboração do setor público com o setor privado. Aqui nos Estados Unidos, você sabe bem, a cultura de segurança ela implica não só na resiliência, na segurança do Estado em si, mas na segurança das pessoas. As escolas têm que ser muito bem protegidas, os aeroportos têm que ser muito bem protegidos. Então, aqui nos Estados Unidos existe hoje uma rede de aproximadamente 70 centros de fusão de informação que fazem a coleta automatizada de dados de todas as naturezas, de natureza civil, de natureza militar, e aí acontece o processo de fusionamento de informações. E essas informações são usadas para todas as finalidades, seja para proteção de aeroportos, proteção de escolas, e também serve para outras finalidades, e aí eu incluiria a segurança alimentar, a segurança sanitária, todas as componentes da segurança nacional. Então, eu diria para você que nós vivemos um fenômeno hoje que a inteligência ela deixou de ser uma atividade restrita ao, ao meio estatal, vamos dizer assim. Ela passa a ser também de interesse e de acesso às empresas. Como eu falei anteriormente, hoje é possível ter numa pequena empresa softwares de análise com inteligência artificial, com analistas de inteligência treinados, capazes de analisar as informações. As informações estão disponíveis. Muitas informações estão disponíveis na internet. A diferença é se eu tenho ou não tenho uma estrutura com analistas de inteligência que seja capaz de transformar essas informações em inteligência, né, informações úteis. É por isso que eu digo que o grande desafio do Brasil daqui para diante é ter a capacidade de treinar analistas de inteligência, como acontece aqui nos Estados Unidos. Hoje, os analistas de inteligência são formados em várias universidades por todo o país. Aqui na Universidade Central da Flórida existe cátedras que estão voltadas para treinamento de analistas de inteligência. Ou seja, o Brasil precisa chegar nesse nível também. Nós precisamos aprender como fazer isso, como treinar analistas de inteligência, de forma que as nossas empresas e as nossas, no caso, por exemplo, do agronegócio, a CNA, por exemplo, as federações da agricultura, deveriam ter nos seus quadros de profissionais analistas de inteligência que fossem capazes de tratar essa quantidade enorme de dados que estão disponíveis. Muito bom. E, aliás, né, falando sobre essa questão de especialização, graduação, pós-graduação, ou seja, a ciência, né, como capacitação do profissional, isso é muito importante. A gente sabe que no Brasil existem excelentes profissionais, mas e também excelentes universidades, excelentes locais onde você pode se preparar, mas o mundo está, né, à sua disposição. Os Estados Unidos está à sua disposição. E quando você pensa
qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito para você chegar aqui, seja para você, né, arrumar um trabalho dentro dessa área específica do agronegócio, ou para você fazer, diversificar os seus negócios aqui nos Estados Unidos, ou exatamente para você conseguir um green card, por exemplo, para você, para sua família. É muito simples. Você entra em contato aqui com a gente, os nossos contatos estão sempre aqui, ó, na tela para que você possa dividir as suas dúvidas conosco, conversar com o nosso time, trazer para a gente elementos, trazer informações, trazer dúvidas que muito possivelmente teremos as respostas aqui para que vocês possam começar a pensar estrategicamente sobre a sua vinda, né? Seja para uma especialização, seja para uma empresa, seja para uma residência permanente, ou seja, tudo precisa de planejamento, né? E agora a gente está incluindo uma palavra que faz parte do dicionário aqui do Daniel, que é o planejamento estratégico, né? Então, essa estratégia, ela é necessária, financeira inclusive. Também há inteligência estratégica financeira dentro, né, do nosso corpo aqui, da nossa equipe, para ajudá-los nessa questão. Então, é só você entrar em contato aqui com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudá-los de alguma forma, com times bastante competentes. Agora, Daniel, dito isso, eu fico aqui pensando a questão especificamente dos riscos, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão de segurança alimentar, ela é uma preocupação, né, no Brasil, ela é uma preocupação no mundo inteiro, mas a minha pergunta é sobre os riscos. Existem? Quais são? Quando nós falamos de inteligência, nós trabalhamos sempre com dois conceitos: o conceito de oportunidade e o conceito de ameaça, sempre. E na convergência desses dois conceitos, de oportunidade e ameaça, entra a questão do risco. Então, hoje em dia, quando nós falamos de segurança nacional e segurança alimentar, de fato, é possível identificar alguns riscos que nós devemos prestar atenção. O primeiro deles, o mais óbvio, é a questão das mudanças climáticas. Ainda que a questão das mudanças climáticas seja um tema, de certa forma, controverso, o fato é, existem sinais claros de que as mudanças climáticas impactam os negócios. É o que nós podemos constatar hoje com a questão da produção de café no sul de Minas, a questão da falta de chuvas no oeste do Paraná. Então, essa questão das mudanças climáticas definitivamente representa um risco. E esse monitoramento de risco faz parte da atividade de inteligência estratégica. Ou seja, quando nós levamos isso para o agronegócio, nós já percebemos que nós fazemos um trabalho de inteligência quando acompanhamos a questão, a questão climática. O que falta, talvez, é fazer uma convergência. Além de mudanças climáticas, outro fator de risco são os conflitos geopolíticos. É o que a gente vive hoje em relação à Ucrânia e a questão do Iêmen, né? Possibilidade de fechamento de estreitos importantes que dificultam a questão das cadeias logísticas. Essa questão dos conflitos geopolíticos fazem parte do dia a dia e definitivamente representam um risco à segurança alimentar, à segurança nacional e diz respeito ao Brasil também. E no caso específico do nosso país, do Brasil, a questão de dependência de insumos importados. Definitivamente, este é um risco significativo que ele converge com os demais. A questão do conflito geopolítico, como já tivemos a oportunidade de ver, no início da invasão da Ucrânia pela Rússia, isso ficou muito claro. Então, hoje, já é possível entender que nós precisamos ter uma produção local de insumos agrícolas, principalmente de origem mineral. Tá? E outra questão importante diz respeito à proteção das informações estratégicas que são de propriedade do Brasil. Nós falamos muito de inteligência, mas temos que entender também um pouco de contra-inteligência. O agro não produz somente alimentos e energia. O agro produz informações estratégicas. E muitas vezes não dá conta. Não dá conta da sensibilidade das informações que produz. Por exemplo, quando uma patente
fácil, vaza, isso pode dificultar a questão da proteção do negócio. Bacana. Então, E uma questão importante, talvez, Daniel, dentro dessa linha de raciocínio que a gente vem falando, né, especificamente de um setor que cresce a cada dia, que exporta cada vez mais, mas que, como você disse, né, importa insumos dolarizados. Aliás, é uma das únicas atividades no Brasil que planta com um dólar e que colhe com outro dólar. Então, né, essa proteção, né, precisa cambial, precisa acontecer. Esse planejamento estratégico dentro da lavoura, eu sempre falo que planejamento estratégico dentro da porteira, ou seja, né, a gestão financeira do negócio e fora da porteira, ele é muito importante. Mas a gente sabe que também existem oportunidades e desafios. E aí, Daniel, aqui vem a minha pergunta para você, né? Resumidamente, o que que você diria dentro do agro? Quais são, na sua opinião, hoje, atualmente, as oportunidades, as principais oportunidades e também os principais desafios, porque existem? uhum. Bom, eu diria que, sintetizando, nós temos aí três grandes oportunidades para o agro, do ponto de vista da inteligência estratégica. A primeira grande oportunidade é a ampliação dos mercados internacionais. Então, o mercado global, ele tende a se expandir e o Brasil, o agronegócio brasileiro, se coloca numa posição de vantagem em relação aos outros países, seja em produção de alimentos, seja produção de energia limpa. Aí eu entro principalmente na questão da produção do etanol e do biodiesel. Então, essa oportunidade, essa questão da ampliação dos mercados internacionais, ela tem que ser tomada em consideração. E aí entra a questão da necessidade de ter a internacionalização como uma medida de proteção, sobretudo na questão do dólar. Então, nós vemos hoje que essa oportunidade existe, mas a oportunidade ela só tem sentido se ela for, vamos dizer assim, aproveitada. Então, as oportunidades, elas são muitas vezes fugazes. Então, é muito importante na nossa avaliação que, por uma questão de proteção, uma questão de segurança do negócio, se pense com carinho a ideia da internacionalização, sobretudo em razão da proteção financeira do negócio. E aí eu diria também que não é só uma questão de proteção financeira, mas também de forma a nós temos uma vantagem estratégica, que é o acesso a países e a mercados que são capazes de proporcionar tecnologias que também proporcionem melhores condições de segurança do nosso negócio. E aí entra a questão de buscar a formação de profissionais em outros mercados, buscar tecnologias em outros mercados, e aí entra o papel da Conexão USA, essa oportunidade que se abre para que haja a internacionalização para o aproveitamento dessa oportunidade que não dá para perder. Então, não dá para. Nós sabemos que o agro vive da questão de safras, mas as safras, elas muitas vezes são incertas. E a questão da diversificação, produzir em locais diferentes, diminui a questão do risco. E diria também que, como oportunidade, a agroenergia, ela definitivamente, ela se coloca como oportunidade, nós temos que expandir nessa direção. Os Estados Unidos hoje são um dos grandes consumidores do etanol brasileiro e a tendência é que isso cresça mais ainda. Hoje, os Estados Unidos é o país que mais cresce, dos países que mais crescem em termos de data centers. Os data centers serão os grandes consumidores de energia nas próximas décadas. E, com certeza, o etanol brasileiro será um dos combustíveis que vai sustentar o crescimento desses data centers. E, por fim, uma oportunidade que me parece muito interessante é a questão do crescimento da agricultura regenerativa, da agricultura altamente intensiva em tecnologia focada na informação. E aí entra a questão de produção sustentável, questão do plantio direto, que o Brasil já é referência, a integração da lavoura, pecuária, floresta, e aí o Brasil é uma referência global. Então, são oportunidades que atraem o investidor estrangeiro.
Então, eu acredito que essas três grandes oportunidades elas se descortinam e o produtor brasileiro tem aí uma vantagem estratégica. Só que para aproveitar essa vantagem estratégica é importante que se busque a internacionalização, por uma questão de seguridade do próprio negócio. E é importante isso que você falou, porque você estava falando sobre a internacionalização e eu estava buscando aqui no meu LinkedIn, Daniel, o que você compartilhou comigo, né, durante a semana e que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, porque eu acho bastante interessante. Quem tiver interesse em entrar lá, o Daniel colocou no LinkedIn dele um artigo falando sobre a internacionalização no agronegócio brasileiro, resiliência e crescimento em um mundo globalizado. Sem muito spoiler, mas ao mesmo tempo levando aqui, porque tem muita informação bacana, né, dentro desse seu estudo e dos textos, do que você trouxe aqui para a gente, Daniel. Resume um pouquinho, apesar que você já falou agora sobre a questão da importância. A gente sabe que essa proteção e essa internacionalização ela está sendo cada vez mais necessária, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui questões abordadas por você, né, no seu texto que são extremamente importantes. Só resume um pouquinho do que você falou aqui para a gente, para o pessoal ir lá no seu LinkedIn e ler esse artigo que é muito interessante. Sim, hoje nós temos aí uma convergência de fatores que me parece que é única. Primeiro que hoje o agronegócio tem a possibilidade de acessar informações do mundo inteiro. Então, nós temos um fator tecnológico importante. E essa questão de as empresas conseguirem tratar a informação como não acontecia há tempos atrás. Como eu falei para vocês, a informação estratégica, a inteligência estratégica, ela era muito restrita a agências de inteligência de Estado. Hoje é possível, dentro de uma pequena empresa, de uma empresa de médio porte, criar uma estrutura, um departamento, alguma coisa assim, um time de inteligência, e poder acessar informações do mundo inteiro. Então, é possível ter esse acesso à informação, mas é necessário ter uma estrutura também para poder tratar essa informação. E até fazendo um link com a atividade que me interessa mais hoje em dia, que é a atividade de análise de inteligência. Eu sou analista de inteligência. Aqui nos Estados Unidos, analistas de inteligência fazem parte da lista de atividades laborais. Os analistas de inteligência são profissionais. No Brasil, ainda nós não temos isso. Nós não temos analistas de inteligência como um administrador, como um advogado. Nós não temos isso ainda. Então, a internacionalização ela passa a ser a melhor solução para nós buscarmos esse tipo de conhecimento, seja em treinamento de pessoas, absorção de novos métodos. E eu defendo muito a ideia de as empresas terem times de inteligência para integrar a informação e fazer com que os negócios se tornem mais resilientes. E, naturalmente, a questão da internacionalização, para mim, ela é absolutamente fundamental. Lembrando que nós produzimos informação e nós temos hoje muito acesso à informação de fora também, e a resiliência financeira. Ou seja, hoje nós temos a possibilidade de, nas nossas empresas, não interessa o porte, ter a capacidade de trabalhar a informação que antes era um privilégio de agências de inteligência com dezenas de analistas de inteligência. Hoje eu consigo, com 10 analistas, 5 analistas, fazer a diferença na gestão da informação estratégica, né? E o shortcut para isso, o atalho para isso, no meu ponto de vista, é a questão da internacionalização. Tendência, a gente falou um pouquinho, oportunidades, falamos um pouco também, aliás, desde o começo a gente vem falando sobre isso, Daniel, falamos um pouco também de ameaças, podemos, eu acho, falar talvez um pouquinho mais sobre esse assunto, mas me vem uma curiosidade quando você fala assim, é importante ter, né, um grupo de especialistas focados na inteligência estratégica dentro da sua empresa, ou contratando uma empresa especializada para isso. No Brasil, né, que você conhece muito bem esse assunto, sabendo que aqui nos Estados Unidos nós temos bastante insumo inclusive,
academias especializadas, né, para elevar o nível desse profissional. Mas no Brasil, atualmente, nas últimas décadas, como é que você enxerga essa questão da inteligência estratégica nas empresas, né? E aí a gente pode abrir um pouco o leque, mas também falar do agronegócio. Ainda é incipiente e por que não avançou? Né? Talvez seja essa a pergunta mais adequada. E ao mesmo tempo, o que fazer para colocar, talvez, né, na mentalidade dos gestores dessas empresas que essa é uma ferramenta essencial, né, desse quebra-cabeça. Conhecer, é o que a gente sempre fala, conhecer o inimigo vai te dar muito mais vantagem, né? Exato, essa é a questão. Na inteligência militar, nós costumamos dizer que a inteligência ela trabalha com o inimigo, o terreno e as condições meteorológicas. São os três fatores que nós trabalhamos. No caso, quando levamos isso para os negócios, nós não temos inimigos, nós temos competidores ou aliados. Então, nós precisamos entender quem são os nossos competidores, nossos aliados. O segundo, terreno. Hoje, com as ferramentas que existem, principalmente de geointeligência, eu consigo entender o terreno. E quando eu levo para o agro, isso envolve a questão de fertilidade de solo, questão de fertilizantes, etc. O terreno em si. E aí entra também a questão de preservação do meio ambiente. Isso tudo entra no contexto de terreno. E o terceiro, condições meteorológicas. Hoje, nós estamos muito bem na questão de condições meteorológicas. Hoje é possível prever com bastante certeza a questão de como vai ser o clima, o tempo, né, daqui uma semana, daqui 10 dias, etc. É possível. O que nós estamos avançando bastante hoje é na questão do terreno, principalmente com as tecnologias mais avançadas de sensoriamento. O que nós precisamos avançar mais é na questão de entender melhor o competidor e na integração desses três fatores. Infelizmente, ainda no Brasil, nós estamos numa fase incipiente da inteligência. Incipiente. Nós estamos trabalhando muito ainda na inteligência, como eu falei no início, na inteligência de nível tático. Eu consigo capturar informações, eu consigo identificar a qualidade do solo, consigo fazer acompanhamento de erosão, consigo fazer uma série de monitoramentos por meio de tecnologia. Nós temos várias iniciativas no Brasil nesse sentido. Empresas que já fazem monitoramento, a coleta de informações. O que nós estamos precisando fazer é ir um passo além. E aí entra um detalhe importante. A inteligência estratégica, ou a inteligência de forma geral, ela não é feita individualmente, ela é feita por meio de redes de pessoas, a inteligência funciona como um sistema. E hoje nós temos, como eu falei anteriormente, uma oportunidade, porque nós temos muitas pessoas que têm acesso à informação. O que nós precisamos fazer é conectar essas pessoas. É por isso que eu gosto muito do nome Conexão USA, porque nós conseguimos conectar um empresário brasileiro com empresários que já estão nos Estados Unidos, ou trazer empresários brasileiros para os Estados Unidos e, por meio da Conexão USA, fazer com que haja uma rede integrada em que nós tenhamos as condições de compartilhar informações estratégicas. A Explore, por exemplo, faz isso. Eu até conversando com o Coutinho, né, o nosso amigo comum, anteriormente falei para ele, olha, a Explore é uma agência de inteligência. Nós produzimos informações estratégicas e possibilitamos que essas informações estratégicas cheguem aos nossos clientes. Esse é o grande mote. Nós precisamos ter redes de pessoas capacitadas que estejam disponíveis para compartilhar informações estratégicas e, com isso, melhorar a resiliência dos nossos negócios. Esse, eu acredito que é o grande diferencial que nós podemos colocar. Criação de redes de pessoas capacitadas e que tenham disponibilidade de melhorar a sua percepção do negócio e dos riscos e das oportunidades, e partilhar a informação. E com isso, é um processo de ganha-ganha, e nós aumentamos, em consequência, a resiliência dos nossos businesses. E a gente vê essa questão da previsibilidade, Daniel, muito bem colocado por você,
essa rede de informações, né, e esse tipo de oportunidade, eu diria que, né, que nós aqui no Conexão USA estamos criando, não só com a comunidade brasileira nos Estados Unidos e em alguns outros países importantes, mas especialmente com o agro no Brasil, através aqui do Notícias Agrícolas, porque a gente sabe que trabalhar com tecnologia, com a previsibilidade, como eu falei, hoje o Brasil está realmente cada vez mais avançando a passos largos. A gente vê nas feiras que acontecem todos os anos, e são muitas as grandes feiras do agro no Brasil inteiro, altíssima tecnologia, softwares, agora inteligência artificial, como você falou, né, a internet das coisas, ou seja, o agro 4.0 e vai além, ou seja, a gente está vendo que a tecnologia ela está embarcada. Portanto, as informações elas chegam. O problema é o que fazer com essas informações, né? Ou como fazer com que esses pares, né, que você acabou de citar, e aí a gente entra, né, aqui do Conexão USA nisso, como que esses pares podem colaborar com essa informação para que ela seja mais estratégica ainda. Porque você chegar com uma boa informação na sua mão, é o que eu sempre falo, a questão da decisão. A todo momento precisamos, empreendedores rurais, vida pessoal, tomar uma decisão. Todo momento é necessário tomar uma decisão. Quem não toma decisão, alguém toma uma decisão por você. E se você tomar uma decisão errada, a gente sabe que custa caro nesse setor. Agora, quem consegue ter essa previsibilidade, essa informação na mão e, ao mesmo tempo, ter essa rede de contatos para que essa previsibilidade seja cada vez mais assertiva, mais eficiente, ela vai fazer todo sentido, sentido em números, né? Porque os números começam a ficar bonitos e positivos, e ao mesmo tempo na questão de manter o seu negócio em pé. Infelizmente, a gente vê atividades nos pequenos e nos médios produtores, né, do Brasil, muita gente mudando de atividade, saindo da atividade, porque nós temos, né, questões que não é hoje o assunto, Daniel, mas que a gente sabe que existem, né, insegurança jurídica no nosso país. A gente tem o que vale hoje não vale amanhã, é a questão de taxas e sobretaxas e cada vez mais o agro sendo onerado, né, na sua cadeia produtiva. Mesmo assim, olha o quanto o agro cresceu. Imagina se tivéssemos políticas públicas eficientes para o setor. Aí, né, os números seriam ainda melhores. Hoje não seria, eu me arrisco a dizer, um terço quase do PIB brasileiro. Talvez muito mais. Mas a gente pode chegar lá. Mas não adianta também ser um Brasil que a gente sabe que hoje basicamente é um Brasil produtor de commodities. Nós podemos agregar valor, né, Daniel? Eu acho que agregar valor aos nossos produtos e à nossa rede talvez seja a cereja do bolo, né? Vamos agregar valor. Já temos uma boa informação, nós temos boas tecnologias que nos ajudam a captar essas informações. Mas então vamos trabalhá-la de forma melhor. Eu acho que esse é o caminho, né, que é onde a gente quer chegar nesse nosso bate-papo hoje. Sim, exato. Uma das melhores definições que existem dezenas, centenas de definições para o conceito de inteligência. Inteligência como atividade profissional. Mas a melhor, assim, no meu ponto de vista, é que diz que a inteligência é um método para reduzir a incerteza. A incerteza, não é possível eliminar a incerteza. Isso, por definição, não acontece. Então, a inteligência o que faz é reduzir a incerteza. Reduzir a incerteza ao ponto que a incerteza ela entra na categoria de risco. Porque quando a incerteza se transforma em risco, eu consigo gerenciar o risco. Eu consigo avaliar o risco e eu consigo, inclusive, colocar medidas de segurança, como, por exemplo, um seguro. Eu consigo securitar o risco. Então, a inteligência ela trabalha nessa direção, você reduzir a incerteza. E quando nós tratamos de Brasil, e aí você foi muito feliz na sua fala, essa questão da insegurança jurídica, ela impacta diretamente a incerteza do negócio. Então, se nós não tivermos meios de reduzir essa incerteza, fica muito complicado. Hoje, vindo para a nossa conversa aqui, eu estava vendo as principais notícias agrícolas, né? E uma das notícias mais interessantes que eu vi foi a apresentação ontem da CNA em Brasília,
a respeito das prioridades do agro, né? E interessante que o presidente da CNA colocou algumas prioridades, já, né, em termos de criação de políticas públicas. E me pareceu que o ponto central foi a questão de criar melhores condições de segurança jurídica e também melhores condições para financiamento de safra. Então, são fatores de incerteza que realmente impactam muito o negócio e que, se nós não tivermos as melhores condições de ter as informações e fazer com que essas informações cheguem aos decisores, então, como você mesmo falou, nós tomamos decisões o tempo todo. Alguns estudos dizem que são na casa dos milhares por dia. Imagina as decisões que são tomadas pelos nossos dirigentes de mais alto nível, como o próprio presidente da CNA, o produtor agrícola, que tem que tomar decisões que praticamente podem significar a sobrevivência ou a morte do negócio, isso diariamente. Tomar decisões sem ter o mínimo de sustentabilidade e informações bem definidas, e aí eu destaco o papel do canal Notícias Agrícolas, que é sensacional, tem possibilitado informações, notícias e informações que são fundamentais para o negócio. Mas eu volto a dizer que nós precisamos ter uma rede que possibilite o compartilhamento de informação e que essa informação ela chegue nos nossos decisores de mais alto nível. Eu me reporto ao tempo em que eu produzia informação para o comandante do Exército. Muitas vezes a definição do comandante do Exército era empregar tropa ou não. E muitas vezes, com o trabalho de inteligência, nós chegávamos à conclusão que muitas vezes não era necessário empregar tropa. Era necessário fazer, às vezes, uma campanha de informações estratégicas. Eu precisava apresentar esclarecer o público a respeito do que estava acontecendo para não chegar ao ponto de ter que empregar tropa, porque é muito mais caro. A inteligência, principalmente a inteligência estratégica, ela tem que ser entendida como uma forma de reduzir custos. Então, à medida em que eu antecipo os problemas, eu consigo reduzir custos no futuro. E também facilitar o que é mais, talvez assim seja o fator mais crítico, que é a antecipação de oportunidades em momentos de crise. No caso da Covid-19, por exemplo, quem tinha acesso a melhores informações não só conseguiu sair melhor da crise de Covid-19, como conseguiu, inclusive, prosperar durante a crise. Então, a crise ela tem que ser entendida como uma coisa ruim, porque ela traz ameaças, mas também a crise ela traz oportunidades. Então, o empresário que tem acesso a informações de qualidade, ele tem melhores condições de reagir a situações de crise. Essa talvez seja a questão mais importante. A inteligência ela não consegue prever o futuro, mas ela consegue dar as melhores condições para eu conseguir sobreviver em situações de crise. E se tem uma coisa que nós sabemos no mundo hoje, é a questão da permanência das crises. Nós temos camadas de crises que se acumulam. Exatamente. Eu costumava dizer, quando eu estava no ar nos canais especializados no Brasil, Daniel, do agronegócio, especialmente quando a gente falava de algo que, por mais que tenha uma previsão hoje cada vez mais assertiva, como você falou há pouco tempo, que é a questão do clima, que é fundamental, né, para a produção agrícola brasileira, para a pecuária brasileira, enfim, para o agronegócio brasileiro, que quando o produtor precisava ou de chuva, ou de sol, ou de uma temperatura específica, né, na região dele, porque o Brasil agrícola é muito grande, nós temos aí as suas variações climáticas. Eu brincava que eu digo, olha, então espera um segundo que eu vou mandar um WhatsApp aqui para São Pedro para ver se ele responde para ver o que, que vai acontecer aí na sua região. E hoje já é possível, né? Porque por mais que ele não visualize as minhas mensagens e muitas vezes, né, quase nunca responde, a gente tem meteorologia cada vez mais no mundo inteiro assertiva. Aqui, a gente que escolheu viver nos Estados Unidos e que precisa conviver com tornados, com furacões, por exemplo, torna-se, eu diria, normal, porque hoje nós temos acesso a muita informação o tempo todo, né? A informação está aqui no celular, a informação está no rádio, a informação está na televisão, a informação está no seu condado, ou seja, você não é pego de surpresa com absolutamente nada, né? Essa previsibilidade
esse estudo estratégico, ele é diário. Eu trabalho dentro de uma emissora de televisão americana, onde nós temos a meteorologia como um dos principais pilares do noticiário, de todos os telejornais que a gente coloca no ar, porque ele é fundamental para muitas coisas, para a vida das pessoas e também para a agricultura aqui nos Estados Unidos. No Brasil, não é diferente. Aí vem a pergunta que é a última que eu vou fazer para você, Daniel. Infelizmente, é a última de hoje, porque a gente vai voltar a falar em outros momentos, que é exatamente essa questão de por que escolhemos, né? Porque quem está nos assistindo deve estar pensando assim, poxa, mas o Márcio e o Daniel tá fácil, eles estão falando lá dos Estados Unidos, agora eles estão morando nos Estados Unidos. Mas quando a gente sai do nosso país, que é mais uma decisão das milhares que você disse que há estudos aí, né, que todos os dias a gente precisa tomar. Quando a gente sai do Brasil por uma decisão pessoal e vem para os Estados Unidos e consegue daqui ter um diálogo ainda, como é o que a gente tem com o empresariado brasileiro, com o produtor rural brasileiro, especificamente nesse nicho que a gente conhece bastante, essa é a rede de oportunidades que, na verdade, cada um com seu tijolinho vem construindo essa base sólida. Então, isso é visto, na verdade, como uma oportunidade para o Daniel, uma oportunidade para o Márcio, uma oportunidade para os seus parceiros. Nós temos, você na sua empresa, nós nos nossos negócios, vários parceiros de negócios que muitos nem saíram do Brasil e não têm a menor pretensão de sair do Brasil e está tudo bem. Mas eles conseguem enxergar um mundo globalizado cada vez melhor, cada vez mais próximo, fazer essa rede, né, de conexões, exatamente para que o seu negócio lá consiga ter um entendimento local, um entendimento regional, estadual, federal e internacional. Porque quando você tem essa gama de informações e ela vira, né, uma informação estratégica para você tomar alguma decisão, as chances de você acertar para os objetivos da sua empresa, do seu negócio, eles são muito maiores. Então, o que eu queria dizer era, faça um convite, Daniel. Por favor, para quem está nos assistindo agora, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, mas que depois vai nos acompanhar também lá no YouTube, vai assistir com mais tranquilidade esse nosso bate-papo, de que forma que as pessoas podem, talvez, mudar, na sua opinião, a chave e pensar de uma forma mais estratégica, vamos dizer assim. Sim. O, eu acredito que, primeiro, nós precisamos sair da caixa. Isso é chavão, a gente tem ouvido falar isso todo dia, mas é extremamente importante que nós tenhamos a capacidade de ver o mundo sob perspectivas diferentes. Quando nós falamos de ponto de vista, nós estamos, e é assim que nós vemos o mundo por um ponto de vista. O ponto é a menor das figuras geométricas, vamos dizer assim. Ela é muito limitadora. Quando eu falo de ponto de vista, o meu foco ele é muito estreito. Eu preciso trabalhar em equipes e eu preciso ter múltiplos pontos de vista. E esse ponto de vista ele tem que ser o mais diverso possível. É por isso que na inteligência nós dizemos que a inteligência em si ela é um esporte de equipe, é um trabalho de equipe e envolve pessoas. E nós temos que conectar pessoas. E aí entra um aspecto curioso. O Brasil, por ser um país muito grande, por ser um país monolíngue, nós temos a tendência de ficar muito restritos ao nosso universo. Então, nós precisamos sair da caixa. Isso significa aprender novos idiomas, entender a mentalidade de outros povos, entender o mindset, a forma de enxergar o mundo de outras pessoas, de outros países. É a experiência que nós temos passado quando imigramos. Então, hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos, tenho uma visão focada no dia a dia dos Estados Unidos. Isso complementa a minha forma de ver o mundo já adquirida no Brasil. Mas é essa questão de sair da caixa, de migrar, de visitar outros países, de mandar os filhos conhecer o mundo, aprender novas realidades, é fundamental. Assim, só para encerrar essa minha fala, o Márcio, eu sou muito grato aos meus antepassados. Parte da minha família saiu da Alemanha em meados do século XIX, uma outra parte saiu da Itália no final do século XIX e um terço, né, saiu de Portugal no início do século XX.
Então, eu sou filho, neto e bisneto de imigrantes. Meus filhos também são imigrantes e, graças a Deus, eles tiveram a possibilidade de aprender novos idiomas, de conhecer novos países, e eu posso dizer que eles estão preparados para conhecer o mundo. E essa é a mensagem final que eu gostaria de dizer. Nós precisamos conectar os nossos pontos de vista, dois pontos de vista, três, quanto maior a nossa rede, melhor. E hoje Muito nós bom. temos uma ferramenta sensacional que são as redes sociais. Vamos crescer com elas. Muito legal, Daniel. Muito legal esse nosso bate-papo. Eu vou encerrar lembrando agora, enquanto você falava de uma palavra não muito boa, de 2024, foi eleita pela Universidade de Oxford, na verdade, na Inglaterra, como uma palavra muito em evidência no ano de 2024, que é brain rot, ou seja, na tradução literal, cérebro podre. Muitas pessoas estão cada vez mais consumindo informação inútil, o que leva também à inutilidade de muita coisa. Então, antes de você sair por aí consumindo qualquer coisa, eu faço um convite. Venha para o Conexão USA. Valeu, Daniel. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Grande abraço, Márcio. Estamos à disposição. Valeu, um abraço. E para você que ficou com a gente agora até o final, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Não esquece de apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code. Entre em contato com o nosso time. Fale a respeito das suas dúvidas, dê sua opinião sobre esse episódio. Gostou desse assunto sobre inteligência estratégica? O Daniel Tavares é um especialista, fala muito bem, é do nosso time, pode atender vocês com várias outras dúvidas. É só entrar em contato conosco, porque nós estamos aqui para criar, como ele mesmo disse, essa rede de conexão entre os Estados Unidos e o Brasil, o nosso querido país. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.